Fui curada na igreja, mas quando eu cheguei em casa, minha dor voltou e o líder religioso falou pra mim que era culpa minha, era falta de fé. Alguém aí se identifica? Já aconteceu com você ou uma pessoa que você conhece? De você ir para a igreja, estar com uma dor na cabeça, na coluna, qualquer tipo de dor. E aí o pastor chama você para ir lá na frente, que ele tá com a unção da cura, e aí você vai e parece que simplesmente a dor some completamente, você fica maravilhada com o poder de Deus. Só que você chega em casa e depois de algumas horas ou até mesmo no outro dia a dor volta. Tão intensa quanto, ou até mais. E você fala, e agora? E aí quando você relata isso, o líder religioso diz que você não teve fé suficiente para segurar a tua cura. Eu vou fazer um vídeo agora e talvez esse seja um dos vídeos mais perigosos daqui do perfil, porque eu preciso ter muito discernimento para não ter os extremos. Eu sei que Deus cura, eu creio em milagres. E você pode me retribuir isso curtindo esse vídeo, né? Seja um bom cristão e curte esse vídeo. E aliás, se você ainda não me segue, dá uma olhadinha aqui no perfil, vem aqui com a gente despertar sem culpa. Eu sei que Deus pode fazer o osso crescer, pode tirar câncer, pode curar o que for, mas eu descobri algo que me deixou abalada e muito preocupada. Dentro das minhas especializações relacionadas à hipnose, e eu tenho hipnose clínica, hipnose prática, que eu fiz como especialização da reprogramação mental, que é a PNL, e eu sou terapeuta hoje em traumas religiosos. E a hipnose, se você não sabe, ela já é uma técnica aceita e utilizada tanto no ramo da medicina quanto odontologia e psicologia. Eu vou falar de uma forma fácil para você entender, mas no final do vídeo eu vou trazer o termo técnico e a explicação técnica para você ver o quanto isso é complexo e por que eu digo que os líderes religiosos tinham que entender de neurociência. Essa semana eu curei 3 pessoas no curso que eu estava fazendo. Uma de dor, 2 de dor de cabeça e uma estava sentindo uma dor meio que parecia que era rim ou era bexiga, alguma coisa assim. Eu fui lá e curei. Como que eu fiz isso? Aplicando uma técnica de hipnose que é muito rápida, da qual você simplesmente em segundos você tira a dor da pessoa. É claro que eu não vou explicar a técnica aqui, até porque, como eu disse, eu vou dar uma explicação lá no final como que ela atua. E quando eu cheguei em casa, eu senti aqui no meu íntimo como se fosse o Espírito Santo me dizendo: é isso que acontece com as pessoas. Alerte meus filhos. A hipnose anestésica, ela funciona demais, inclusive, como eu já disse, existem cirurgias sendo feitas com ela, existem casos de canais sendo feitos com ela e até mesmo tatuagem, que não quer sentir dor. É possível, através da hipnose, você meio que desligar o sistema nervoso da pessoa que sente a dor. Quando você está na igreja, o líder religioso está falando sobre cura, automaticamente você já está sendo suscetível e está recebendo sugestões para que aquilo vá acontecer. E quando você vai lá na frente e ele impõe as mãos sobre você e ora, é automático essa dor passar. Em pessoas, principalmente, que são mais suscetíveis à hipnose. A dor volta não é porque você não tem fé. A dor volta porque o transe hipnótico passou. Porque a sugestão dada, ela dura apenas algumas horas, às vezes até alguns dias. E quando ela volta, você não tem nada a ver com isso. Na verdade, é o seu líder religioso que deveria ter esse conhecimento, ao invés de dizer que o que aconteceu ali foi uma cura feita pelo Espírito Santo ou por Deus. É claro que eu, quando aplico essa técnica, eu considero que é feita por Deus sim, porque eu sou guiada por Deus, o que eu aprendi foi porque Deus me deu condições, então, indiretamente, a cura vem de Deus, tudo vem de Deus, mas isso não me dá o direito de dizer em nome de Jesus ser curado e fazer ali a técnica e de repente falar que foi o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que gerou isso. E por que eu disse que isso é muito perigoso? Bom, tá? Isso é uma opinião minha, tirada do sovaco, apesar de ter uma base bíblica, certo? Eu não encontro na Bíblia nenhuma passagem em que Jesus cure e depois a pessoa volte a ter a doença. Ah, mas não está escrito. Exatamente, não está escrito. E o que a Bíblia não esclarece com clareza, eu não afirmo com certeza. Mas em nenhum momento Jesus deu a instrução: olha, vai para casa e fica declarando, e se voltar você fica declarando que não tá a dor ali. Quantas pessoas já não, talvez até perderam a vida por voltar à dor e ao invés de procurar um médico, ficar recusando remédio, recusando tratamento, crendo ali, falando, na verdade crendo não, porque a fé tudo pode, se a pessoa crer, se realmente eu acredito, mas falando, declarando em fé, né, que vai ser curado, que a dor não está ali, que repreendendo em nome de Jesus. Isso é de responsabilidade muito grande. E eu sei
que realmente algumas curas acontecem. Eu nunca vi uma. Eu nunca vi um cego enxergar, um surdo ouvir, um paralítico andar e muito menos um mudo falar. Eu já vi curas de dores de cabeça, curas de dores de coluna, curas de dores de estômago, cura de dores aqui, dores ali, que das que eu vi, todas elas estavam nos próximos cultos também à frente para pedir cura pela mesma dor que tinham antes. O que me leva a crer que nenhuma delas veio do Espírito Santo. E sim, de uma técnica mental, da qual eu vou explicar agora como que funciona. Eu vou te explicar aqui, cientificamente falando, e tudo bem se você não entender nada, o importante é você perceber que realmente existe base científica para o que eu estou dizendo aqui. A hipnose rápida, ela age diretamente sobre o sistema nervoso central, tá? E quando o cérebro, ele entra no estado alterado de consciência, sabe aquele estilo alfa, meio meditação, né? Mesmo que seja por pouquinhos segundos, o córtex pré-frontal, ele reduz a atividade analítica. Lembra do sistema SARS que eu já falei para vocês aqui? Então, o sistema límbico, ele assume o processamento. Então, nesse estado, a via descendente de modulação da dor, ela é ativada. E o tronco encefálico, então, ele libera alguns neurotransmissores endógenos, tá? Eu falei que eram nomes difíceis. Como, por exemplo, endorfina, encefalina. E isso bloqueia a transmissão do sinal da dor na medula espinhal, antes de levar ela para o córtex somatosensorial. Que é a região, tá, vou explicar isso aqui, é a região onde a dor se torna consciente, onde você percebe a dor, tá? O resultado acaba sendo o quê? Uma redução da dor imensa, bem mensurável de percepção, né? Sem uso de nenhuma substância externa. Ou seja, a técnica que eu aplico e os líderes religiosos também aplicam é exatamente essa. A diferença é que eu sei o que acontece no seu sistema neurológico quando eu aplico. E os líderes religiosos não sabem. E aqui a gente toca num outro ponto importante. Não recrimine, não fique brava, não ache que o teu líder religioso está te enganando. Na verdade, ele também não sabe, ele acredita mesmo que é o poder do Espírito Santo. E é claro que uma vez ou outra, pode até ser que seja realmente quando a sua dor não volta, quando realmente existe uma cura efetiva. Mas na maioria das vezes, é essa hipnose rápida, que é extremamente fácil de fazer.